Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar navegando nas dimensões dos mundos das ideias que já foram mundos no nosso passar de tempo, né? Porque se a gente passa hoje, é porque algo passou para que nós passemos hoje. E esses algos estão despartilhados pelos promotores da ciência, né? Esses são agentes que se preocupam com a promoção dos dados e a organização consecutiva de transportar esses dados a partir da partilha deles para com as espécies e observar as espécies digerindo e se acentuando sobre o credenciamento desses dados, né? Esses dados são a riqueza imaterial dos mundos que nos transformaram no que somos, né? Agentes que se complementam pela preocupação do domínio da sabedoria, que realça a nossa capacidade de se impor e estar sob o domínio de educações impostas. Todas essas imposições são frutos de muito trabalho dos homens. E o sacrifício às vezes chora escondido porque tem vergonha, né? Só que a gente precisa de alguém para nos ajudar. Esse alguém pode ser uma entidade humana ou uma entidade não humana, né? E a gente tem muito apego a esses alguéns. E a esses algos a gente tem materialização de descargas de choros. Todos nós choramos. Chorar é um movimento orgânico e, por que não, artístico, né? É a preservação das descargas emocionais. O mundo das ideias é um mundo das emoções que moram em nós, que nos faz ordenar a partir das lembranças, motivos para ir. E o romantismo é uma linha que desacentua muito esse lado artístico e promove muito esse lado artístico, porque o romântico ele quer desavergonhar o ser e propagar essa desavergonhação para que todos possam ser banhados e instalados nessa programa de liberdade. Liberdade de distender a sua emoção, de buscar motivos para poder chorar com alguém na vida. E aí desse choro fazer um show que desencanta as pessoas por coragem, né? Por arte, né? Então nós vamos continuar desmontando esses aparelhos, porém a gente vai pegar o relógio da época e vai desmontar ele sobre os acordes que desengenharam formações de desavergonhações aplicativas para que as pessoas pudessem ter os seus rendimentos sociais de choro de encantos, choro de cantos, né? Tem pessoas que na época choravam com livros, com novelas, com apegos, né? No mundo das imaterialidades. Hoje esse mundo está muito à exposição. Esse mundo é um mundo socio-inter
globali N instantes de faz de cliques e vetores de quantidade de likes na imersão de um dado instantivo, né? Então nós estamos muito novelados por essa rápida dado de instantificar no peso da história de dados nações. Tem pessoas que têm complexos emocionais por grande volume de likes de um instante, né? 4 horas, 3 horas, 1 hora, 15 minutos sendo exposto, e aí essa exposição alcançaram um dado global instante muito grande e transformar a vida dessa pessoa, das pessoas que integram com ele, pelo lado do fenômeno da questão das aparências que motivalizam as pessoas a ordenações dessas horas, né? Porque todas as horas para as pessoas são muito importantes, mas dado que uma pessoa se vê muito importante por estar no rendimento das horas das pessoas, essa pessoa se vê famosa, transformando realidades, vidas. E aí esse fenômeno ele não é novo, porque o rei ele sempre foi uma autoridade. A comida dentro de uma fome sempre foi a famosa. A praia, a água, sempre foi a fama de uma região, de uma ilha, né? Esse fenômeno não é novo, porém continua sendo renderizado para conter essa imersão do lado que até então se chama romantismo, né? Só está virtualizado, internatificado pelas contrações de dados mudados pelas inscrições e pelos tempos de tecnologias, né? Vamos lá então, vamos nos juizar pelo efeito da volta no tempo. E aí agora a gente volta no tempo para pegar um desses relógios aqui do século XVIII, lá nos períodos de 1701 a 1800, e entrar nesse canto de intelectualizar a sociedade, desencantando com essa obra aqui, ó. Por quê? Porque dependendo da idade e de como você organiza a educação, o ver disso, isso pode ter uma conotação desequilibrada para um lado de proibição, loucura, desejo, carne, fome, desespero, quando, né, desespero, quando eu vou ter isso, coragem, né, o medo, até para um lado de amor mesmo, um lado de esperança, um lado de plantar verdades ou sustentar essas verdades com a coragem que lhe tem na consciência e na perseverança, né? No giro desse status. Então ser romântico é algo muito louco. Bom, e nessa época, 1701 a 1800, as pessoas estavam vendo que o romantismo
dava frutos, né? Frutos de coragem. Porque a perspectiva dentro da educação cria denotações de sentidos. Para você criar uma objetificação, você precisa afirmar um objetivo. Então, a arte, ela afirma por encorajar um lado de atenção e medo de perceber. Então, sabe o medo de olhar no olho, de falar o que sente, né? De pedir, nem que seja emprestar, né? É psicológico, né? É um lado de falar, se eu gostaria que fizessem comigo. Você gostaria que fizesse comigo? Aí pesa, isso aí é psicológico, né? Essa pergunta é a pergunta mãe da psicologia. Ela é a mãe da psicologia, essa pergunta. E aí você pergunta, por que, Abner? Porque a psicologia está dentro desse varal aqui, ó. A gente coloca uma desatenção nesse varal para poder fazer contração psicológica. A gente pergunta primeiro, eu gostaria que fizesse isso comigo? Então, se a resposta é não, e eu faço com outra pessoa, cara, isso tem um peso enorme na minha consciência. Então, isso pesa, isso vai para a cruz. Dentro de nós, olha só, a gente nos assassina porque a gente não gostaria que fizessem conosco, mas às vezes a gente faz com as pessoas, não é? Então isso é contra a nossa natureza. Isso é psicológico. Só que quando a gente vence a nossa natureza, a gente ganha coragem e muda nossa natureza. Os artistas, quando eles destacaram que a psicologia, né, às vezes engana, porque às vezes a gente mente para nós mesmos. Então, às vezes esse eu gostaria, às vezes mente para nós mesmos. E aí os testes nascem. Testes são formas artísticas de inscrever ou aumentar o nível de coragem para as pessoas. Então, eis o fruto, os testes que vão despesar aquilo que era pesado. Então, o que era pesado, treina para não ser. Treina para não ser. E precisa então de treinadores corajosos, pessoas vitoriosas. Então, os vitoriosos. Então, nós precisamos de corajosos, vitoriosos para nos envolver. Para nos envolver. Então, nós vamos nos envolver, né? Nós vamos nos envolver. Então, a nossa hora vai chegar. Por quê? Porque o vitorioso, a gente vai atrás do vitorioso, né? E aí o vitorioso, sabe o que ele está cantando na sociedade? Sabe o que ele está treinando nessa época, no século XVIII? Ele está treinando a coragem do amor. Ele está revelando para nós que
pra gente pra gente ser vitorioso, a gente precisa aprender a amar uns aos outros. Isso é a semente do romantismo. Tá. Por quê? Porque a gente tem vergonha. A gente sente uma vergonha. Vergonha da nossa natureza. De atender a nossa natureza, porque a gente compara ela. A gente compara ela, e quando a gente compara a nossa natureza, esse comparar pode nos parar. O que é nos parar? É nos matar por dentro. Então, tá vendo esse lado, nos matar por dentro? Já é pauta de versos românticos, né? Nossa, aquilo me matou por dentro. Quando eu senti aquele sentimento, que ele me matou por dentro. Então, matou por dentro por quê? Porque não tinha coragem para poder falar. Então, o romantismo é um treino de coragem para falar. Aqui, ó, desavergonhando o laço por desportar comportamento para adulteração do corpo social, trabalhadores, famílias, de ver a divertida reação pelos cantos de desencontro rural, né? Então, na rua, a gente se encontra com várias pessoas e isso nos desencontra, porque a gente encontra outras pessoas quando é encantado pelas pessoas. Então, um encantamento pelas pessoas percebido pelo lado rural, né? Até mesmo pessoas de outra natureza, por exemplo, plantas, animais, isso descontrola a gente, e às vezes a gente nos desencontra para encontrar o animal dentro da gente, a planta dentro da gente, e não isso, o lado artístico, o lado sentimental, esse poder de mudar a sensação, e a sensação mudar o que a gente é significando, né? Então a gente tem esse lado que paira sobre a sociedade, né? E aí, beleza, né? Assim como na medicina a gente tem os hidratantes, nós na sociedade a gente tem os hidratantes de medo, ou de corporação de época. É como se tivesse na época, naquele século, fosse muito difícil ser livre para realizar o desenvolvimento do amor, né? Em vários padrões, né? Na época, muita coisa não era aceita, né? As pessoas, para começar a aceitar tudo isso que a gente tem hoje em dia, bailes, pessoas ficando, roupa quase despida, sair para bares, isso foi passando por composições. Isso são lados artísticos de hidratações, porque uma hora ou não a pessoa vai ter que aprender a ter relações mais íntimas com as pessoas, né? Ou seja, chorar com a outra pessoa sem que a outra pessoa desapareça alguém que vai gozar do choro, mas que sim, a gente precisa aprender a respeitar o choro, porque todos nós choramos, mas choramos
intimamente somente com as pessoas eleitas. Então, o casamento elege a pessoa que vai chorar conosco da forma verdadeira para a eternidade. O que é a eternidade, pessoal? A gente precisa de entender que a eternidade é o sentido da reprodução. Às vezes a gente cria a eternidade como um elo imaginário de futuro muito distante, distópico, céu. Mas o céu aqui na Terra, o céu desses agricultores, compositores, é o céu filho, ok? Né? O seu filho é que te garante a eternidade, porque ele é a eternidade do seu casamento. E você já reparou que a mente ela é a mente ela é para muitas pessoas ela é como um enigma, é enigmática. Ela é alvo de resolução infinita, né? Constantemente as pessoas começam a fazer resolução de mente, e um produto de resolução de mente são os livros, são a educação, são reflexos do tempo que a gente está desmontando nesses relógios, o romantismo, né? Então é incrível, é incrível. Vamos lá. Características e contextos históricos. O romantismo é um movimento artístico e cultural que privilegia as emoções, a subjetividade e o individualismo. Emoções, individualidades e subjetividade. Contrário ao objetivismo e às tradições clássicas de perfeição, ele apresenta uma visão de mundo centrada no ser humano, com destaque para as sensações humanas e a liberdade de pensamento. O romantismo surgiu na Europa no século XVIII no contexto da Revolução Industrial e do Iluminismo, movimento intelectual e filosófico baseado na razão. Ele durou até meados do século XIX, quando começa o realismo. Então, essa parte aqui, essa parcela aqui, está dizendo para nós que é a questão da liberdade de descarregar o sentimento preso, né? Porque o sentimento preso, sabe o que é o sentimento preso? É isso daqui, ó. É o sentimento preso. Se a gente não entrar em contato com a pessoa, a gente vai morrer de dor desse sentimento aqui, ó, dessas batidas. Ou a gente vai passar o resto da vida fazendo, sabe o que? Decactando essa batida, né? A gente tem essa
essa expressão aqui, ó, em contraste, e é a velocidade dela, ó, né? E aí ela vai tic 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 tic, né? Ela faz essa questão luminosa. E o que que acontece? Se a gente não fala, a gente não faz isso daqui, ó. A gente não libera, né? Falar é isso, né? É tirar esse romântico, esse amor, essa subjetividade batendo, é encontrar, é desacordar isso, essa questão, é desnovelar isso, tá vendo? E aí, se a gente não fala, o que que a gente vai fazer? A gente vai descolorindo isso aos poucos. Só que a gente pega a borracha aqui, ó. E aí, o que que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo assim, ó. E aí a gente passa a vida inteira fazendo isso aqui, ó. Um dia, aí quando chega um dia, entendeu? Então, a gente precisa de esse movimento, né? E aí o movimento, ele tá aqui, ó. Revolução, iluminismo, o lado da intelectualização. Intelectualização. Rapidamente esse estilo chegou a outros países, inspirando diversos campos da arte: literatura, pintura, escultura, arquitetura e música. Então é o que eu falo com vocês, né? Até hoje o romantismo ele paira no ar. Só que ele tá ele mudou o ambiente, né? Ele apareceu e mudou. Ela é a internet. Ele é o lado deslikeficado, é o instante, é a globalização. Rapidamente esse estilo chegou a outros países, ok? Então as pessoas, elas pegam esse lado, elas desafirmam esse romantismo assim, ó. Elas começam a pintar pontos de desconter, razões de desenho, de quadrinhos, de trabalhos, e vai fazendo o nível de amor que tem, ó. Eu tenho esse nível aqui, esse nível aqui, esse nível aqui, ó. Mas eu sonho em chegar lá no céu com ele. E vai fazendo isso, né? Mas lá no céu o quê? Lá no seu filho, lá no seu, né? No Brasil, o movimento romântico começa em meados do século XIX. Anos depois da independência do país, em 1822, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Então vamos ver que é o Gonçalves. Gonçalves de Magalhães. Aqui, ó, um poema dele, ó. Não era não. Vamos ver aqui, ó. Gonçalves de Magalhães, verso. Eu não achei não. Aqui, ó.
Vamos ver aqui, ó. Poesia de Gonçalves de Magalhães, 1836. Aí, ó. A fantasia. Para durar a existência, Deus nos deu a fantasia. Quadro vivo que nos fala da alma profunda harmonia. Como um suave perfume que com tudo se mistura. Como o sol que flores cria e enche de vida a natureza. Como a lâmpada do templo nas trevas sozinha vela. Mas se volta à luz do dia, não se apaga e sempre é bela. Dos pais, do amigo na ausência, ela conserva a lembrança, aviva passados gozos, e em nós desperta a esperança. Por ela sonho acordado, subo ao céu, 1000 mundos gero. Por ela, às vezes dormindo, mas feliz me considero. Por ela, meu caro Lima, viverás sempre comigo. Por ela sempre a teu lado estarás o teu amigo. Então, perfeito exemplo para revelar um sentimento, né? A pessoa, ela se sente presa, se sente sentindo, se sente abatida de coração e ela precisa falar. E aí ela literatura, ela pinta, ela escultura, ela arquitetura, ela música, ela escreve no feed da rede social. E espera os like, os chocolatinhos. Tô brincando. Mas isso tudo, tá vendo como o romantismo pesa sobre nós, paira sobre nós? Vamos lá, contexto histórico. Como escola literária, as bases do sentimentalismo romântico e do escapismo pelo suicídio foram estabelecidas pelo romance. Os sofrimentos de jovem Werther de Goethe, publicada na Alemanha em 1774. Cara, o suicídio, ele sempre foi obra do homem que se sentia sofrendo, se sentia pesado em psicologia. Sempre foi e sempre vai ser. Por quê? Porque é o limite do homem, né? Goethe revelou pelo espelho romântico, mas existem vários espelhos que desespelham revelação desse legado humano, desse acredenciamento psicológico de sofrer, de comparar os pesos e acreditar no autopeso que manifesta esse agir. Então a gente tem essa obra. Sendo levada ao romantismo, né? Primeira edição da obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, 1774, livro que deu início ao movimento romântico, né? Então a necessidade de falar, tá vendo? Sofrimentos de Jovem Werther. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Imagens. Ó, tem na Amazon, hein? R$48 essa coisa. Legal, hein? Vamos ver aqui. Marca o início do romantismo, considerado por muitos como uma obra-prima da literatura mundial. É uma das primeiras obras do autor. Goethe é muito bom, viu? Tenha cuidado para que nomes dos lugares fossem trocados.
Wait. Na Inglaterra, o romantismo se manifesta nos primeiros anos do século XIX, com destaque para a poesia ultrarromântica de Lord Byron e para o romance histórico Ivanhoe de Walter Scott. Também figuram entre as primeiras obras do início da Revolução Romântica na Europa os livros Manon Lescaut, do árabe Prevost, e a história de Tom Jones, de Henry Fielding. O romance, contudo, já era utilizado no Império Romano, cuja palavra romano era aplicada para designar as línguas usadas pelos povos sob o domínio. Tais idiomas eram, na verdade, uma forma popular do latim. Então, ou seja, já era utilizado bem anteriormente. Romance. As composições de cunho popular e folclórico, escritas em latim vulgar, em prosa ou em verso, e que relatavam fantasias e aventuras, também eram chamadas de romance. E foi, então, tá vendo, olha só, composições de cunho popular e folclórico. Então, esse folclórico também tem temas para descarregar sentimentos, né, que floresciam. Quer ver? Vamos pegar e divertir aqui. Olha essa fala aqui. As composições de cunho popular também na Roma Antiga. Por quê? Porque sempre houve o romance, né? A carga de sentimento maior, o volume. O romance, olha o que é romance. Romance é uma reação no organismo que freia a atenção para essa porta, para esse né? Para esse o é isso daqui, ó. É um laço, né? É uma porta. E aí o que acontece, pessoal? Quando a pessoa ela tá vibrada, o que é estar vibrada? Ela fica doente, ela fica com vírus de insistir em valorizar uma matéria, não uma matéria no sentido de substância, uma substância, né? E essa substância pode ser viva ou não pode ser animal, planta, trabalho, pessoa. Então tem tudo isso vai embaralhando e vai criando uma receita de vida, né? E essa receita gruda. E a pessoa ela se vê satisfeita, intelectualizada nessa roda, nessa roda de raio de dividir tempo. Então ela quer fazer isso tudo, então ela organiza o dia para fazer isso tudo no dia. Isso é romance. Então sempre houve. Quando a pessoa ela não tem um rendimento em algo, ela fica enromantizada. Vamos escrever enromantizada. Tiçada por quê? Porque não atingiu o objetivo de rodar as aplicações gerenciadas pelo amor, que agora é valor, capital. Perfeito, é isso aí mesmo.
E foi no século XVIII que tomou o sentido atual, após passar pelas formas de romance e cavalaria. Então foi passando, foi redefinindo, foi registrando e se convertendo ao que a gente tem hoje, né? Pela forma de romance de cavalaria, romance sentimental, romance pastoral. Na Europa, o romance pode ser considerado o sucessor da epopeia. Então a gente tem várias peças para descolorir essa lógica. Principais características. Na literatura, as principais características do romantismo são: então a gente já corre aqui nas principais características. Oposição ao modelo clássico, estrutura do texto em prosa longo, desenvolvimento de um núcleo central, narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo. O indivíduo passa a ser o centro das atenções. Isso aqui é psicologia. Psicológico. Surgimento de um público consumidor. Novela. Uso de versos livres e versos brancos. Exaltação do nacionalismo na natureza. Então isso aqui é estilística. Exaltação do naturalismo e da natureza, da pátria. Isso aqui é valorização. Idealização da sociedade, do amor e da mulher. Isso aqui é desavergonhar. Tudo se trata nisso, né? Você falar, você deixar a mulher ser servida pelo seu amor a ela. Você não ser machista o suficiente para se empreender no lado fibroso, né? No lado de garrar na hora de expressar para a mulher aquilo que ela representa, né? Criação de um herói nacional. E aí, ó, o herói nacional, aquele que consegue falar o que sente, o vitorioso. Sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais. Subjetivismo e egocentrismo, né? Saudades da infância e fuga da realidade, né? A imaterialização, o mundo das ideias, imaterial, ideias. Saudade da infância, egocentrismo. O que é egocentrismo? Qualidade, condição ou caráter de egocêntrico, egoísmo. É óbvio, né? Conjunto de atitude ou comportamento de canto. A pessoa ela faz de tudo para ter coragem de afirmar que está em um ciclo, que está num rendimento, que ama esse rendimento. Ela precisa de ter um lado egocêntrico para poder cuidar, né, dessa questão. Muito criticado por outros tipos de heróis de personalização de quadro social. Oposição ao clássico. Então, por que o romantismo se opõe ao clássico? No início, todos os movimentos em oposição ao clássico eram considerados românticos,
Dessa maneira, os modelos da antiguidade clássica foram substituídos pelos da Idade Média, quando surgiu a burguesia. Na Idade Clássica existe muito uma questão de você repetir, né? Clássico é repetir tudo da forma que se vê boa, né? Então, essa forma que se vê boa é esperar uma resposta de alguém que é considerado melhor, né? Então, o que é considerado melhor? Você tem uma banana normal, né? E aí essa banana normal, na hora que a gente for escrever ela artisticamente, tudo que a gente usar tem que ser mais perto da realidade, para todos os lados, né? Se eu for decompor ela em energia, a energia tem que ser igual a ela. Se eu for decompor ela em símbolo, o símbolo tem que ser exatamente mais perto da realidade. Isso é clássico, né? Porque quando eu pego esse elemento, eu consigo apresentar para um público e perguntar para eles, ó, esse elemento parece com esse? O que vocês acham? Aí, ó, eles vão classificar se sim ou não, S ou N. Se S, isso é classificado, o clássico é isso, entendeu? É você pegar, se você é pintor, você pintar alguém igual ele é. Então, quer ver? Pinturas clássicas. Então, é mais ou menos isso, né? Você pegar e representar a pessoa da forma que ela realmente é. Agora, o romântico não. O romântico ele quer colocar foco na onde tem mais tesão. Ele quer ser verdadeiro, só que ele quer arrebentar o clássico para isso. A arte que antes era de caráter nobre, erudita, passa a valorizar o folclore e o nacional. Por quê? Porque o folclore ele permite a gente colorir o mundo das ideias e dizer que ama com outras notações, né? Ela extrapola as barreiras impostas pela corte e começa a ganhar a atenção do povo, né? Como é que você vai falar com a pessoa que você quer molhar o biscoito, você quer passar, né? Passar aquele quer fazer um óleo, quer tirar um óleo, você precisa de usar, né? Você precisa de usar esse lado, né? A arte romântica, ao romper as muralhas da corte e ganhar as ruas, liberta-se das exigências dos nobres. As ruas antes eram as rurais, né? Rurais, hoje é urbana. Libertam-se das exigências dos nobres que pagavam sua produção e passa a ter um público anônimo. E o surgimento do público consumidor impulsionando no Brasil pelo folhetim uma literatura mais acessível. Então, assim, para libertar das exigências nobres de clássico, isso, os artistas eles pagavam. Não, peraí. Ao romper as muralhas da corte e ganhar as ruas, liberta-se das exigências dos nobres que pagavam sua produção. Ah, tá. Então a gente tinha os nobres. Os nobres, a coroa, ela pagava os mecenas, os artistas. E aí, quando os artistas eles foram para a rua, a sociedade começou a pagar.
Isso já com a imprensa, com folhetins, né? Isso a gente já tinha uma maior distribuição na época, né? Que ó, folhetins, tal. Então, o que o rei pagava, o que essas pessoas pagavam, os financiadores pagavam, a sociedade agora começava a conseguir pagar e libertava a liberdade artística dos trabalhadores, dos artistas, né? Aí, ó, esse aqui, ó, o surgimento do público consumidor. Público consumidor. Então, o público consumidor abriu passagem. Não, tem muita coisa aqui. Na prosa, o aspecto formal do classicismo é deixado de lado, o mesmo ocorre com a poesia. Então, o classicismo começa a deixar de lado na prosa e na poesia. Com versos livres, sem métrica, né? Chega daqueles versos metrificados e sem estrofação. A poesia também é caracterizada pelo verso branco sem rima. Então tira meio que a obrigação de rima e coloca uma certa diferenciação, né? Um produto acessível. Confira na tabela abaixo as diferenças entre o classicismo e o romantismo. Nossa, são muitas, né? Classicismo, enquanto o classicismo segue um padrão clássico, o romantismo não há modelo a ser seguido. Então vamos lá. O classificado, o clássico, ou romantic versus, né? Vou pôr só do romântico, ó. Não há modelo a ser seguido. Não. Fora modelo. Sem modelação. Sem modelo. Universal individual. Pessoa e impessoal e objetivo. Pessoal e subjetivo. Então trata de um pessoal e uma objetividade. Uma subjetividade. Porque ele não é subjetivo. Porque o camarada ele não pode ser objetivo mesmo, não. Ele vai falar uma coisa que não é bem colocada na sociedade, né? Antiguidade clássica, Idade Média. Paganismo e cristianismo. Então tem fontes do cristianismo. Inteligência, imaginação, razão e sensibilidade. Então, imaginação, sensibilidade. Folclore. Então, erudição é o caso de uma construção. Folclore já é uma coisa mais desconstruída mesmo. Disciplina e libertação. Libertação.
Imagem racional do homem e da mulher, imagem sentimental e subjetiva do homem e da mulher. Perfeccionismo da forma e versos livres brancos. Versos livres. Então tá vendo? Imagem sentimental. Do homem e mulher. Muito poderoso essa imagem. Pra época, né? Pra hoje em dia é normal. Nacionalismo. Os românticos pregam nacionalismo, incentivam a exaltação da natureza, pátria, o retorno ao passado histórico e na criação do herói nacional. Na literatura europeia, os heróis nacionais são belos e valentes, cavaleiros medievais. Na brasileira, são os índios igualmente belos, valentes e civilizados. Então você tem cavaleiros e índios. É um lado nacionalista. Porque precisa de existir um certo amor subjetivo nas terras onde pisamos, né? A natureza também alimenta o sabor, né? Gera sabor em quem lê essas novelas, essas coisas. A natureza também é exaltada no romantismo. Esta é vista como uma extensão da pátria, o refúgio, a vida agitada dos centros urbanos no século XIX. A exaltação à natureza ganha contornos de prolongamento do escritor e do seu estado emocional. Então o clímax da natureza coopera em servir romance. Romance é um incentivo, né? É uma moeda de incentivo celular, né? Nacionilar, né? O que é nacionilar? É romantizar, é assexuar. Sentimentalismo romântico. Entre as marcas principais do romantismo estão o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais, o subjetivismo e egocentrismo. E dessa maneira que os poetas se colocavam como o centro do universo. Dentro de um universo particular, o poeta sente a derrota do ego, produz frustração e tédio. São características do movimento romântico as fugas da realidade por meio do abuso de álcool e ópio, a idealização da mulher, da sociedade e do amor, bem como a saudade da infância e a busca constante por casas de prostituição. Então, existe uma certa instabilidade também no lado romântico, né? Não é só um equilíbrio do ser. Na verdade, o romântico ele não tem nada de equilibrado, né? Esse é o lado do sentimento romântico. Vamos ver em Portugal agora o que acontece em Portugal, no romantismo em Portugal. Os primeiros anos do romantismo português coincidem com as lutas civis entre liberais e conservadores. A renúncia de Dom Pedro ao trono brasileiro e sua luta pelo trono de Portugal ao lado dos liberais veio intensificar esses conflitos.
O romantismo literário em Portugal tem como marco inicial a publicação em 1825 do poema Camões, escrito por Almeida Garrett. A obra foi produzida durante seu exílio em Paris. Em Portugal, o movimento romântico esteve dividido em duas fases. A primeira fase é a geração romântica, fase nacionalista, e a segunda, a geração romântica, fase de maturidade. Fase nacionalista e fase de maturidade. Os autores da obra do romantismo em Portugal são esse Almeida Garrett. A gente vai pegar porque escreveu Camões, né? Então a gente vai dar uma chance aqui, ó. Aí, ó, uma obra dele, ó. O Retrato de Vênus. Vênus gentil, mais doce e meigo, soa este nome, ó natureza augusta. Amores, graças, revoai-lhe em torno, cingi-lhe a zona que enfeitiça os olhos, que inflama os corações, que as almas rende. Vem, ó cípria formosa, ó vem do Olimpo, vem com mago sorrir, com terno beijo, fazer-me bate, endeusar-me a lira. E quanto podes com um sorriso, ó Vênus, Jove que impunhe o temeroso raio, Neptuno as ondas tempestuoso agite, torvo somando desenfreie as fúrias. Se dos olhos gentis, dos lábios meigos, desprender um sorriso, a Idália deusa, rendido é Jove, o mar, o Aveno, o Olimpo. Cara, essa nuvem de dados, ela tem um rendimento muito pessoal, muito intimidador e muito potente no sentido de estar presente naquela época e desconversionar o ter desse sentimento para o desencontro dessas tonais. Olimpo, endeusar-me, lira, amor, porque hoje em dia o amor é tão insólito pelo fluxo de dados e de vontade de desejo nas internets e as facilitações tindalerianas. Tudo isso descorrompe muito o ser sobre a facilidade. Antes, isso não era tão fácil assim, né? Até mesmo a gente vê que o romance ele apelou para desmontar esse lado difícil, principalmente pelo lado das vergonhas que as mulheres e os homens tinham para com as práticas de revelar os seus sentimentos uns para os outros. Então, vejam só que viagem, né? Primeiro Bourbon, né, licor, sei lá, Alexandre Herculiano, Antônio Feliciano de Castilho, Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz, Soares de Passos, João de Deus. Então, nas prateleiras da galera da época, ou então um pouquinho depois, né? Olha quem estava lá no auge, esses camaradas. E aí agora a gente chega no Brasil, que é uma extensão de Portugal na época, né? Lembraremos disso. Brasil. No Brasil, duas publicações são consideradas o marco inicial do romantismo literário. Ambas foram lançadas em Paris por Gonçalves de Magalhães, no ano de 1836. A revista Niterói
e o livro de poesias Suspiros Poéticos e Saudades. No país, o movimento foi dividido em 3 fases ou gerações: a geração nacionalista indianista, a ultrarromântica e a geração condoneira, seguida entre o início do século XVIII, XVII, até o fim do século... Não. O início do século XVIII até o fim do século... Não, peraí. Esse aqui, ó, é o século XVII, né? Não, XVIII. Aqui já tá no século XVIII. Não, século XVIII, século XIX, ó. Isso, é século XIX, desculpa. Então vem do início do século XIX até o fim, né? Sucessivamente. Então vamos lá. Brasil. Vou escrever com amarelo. Brasil. O que temos no Brasil? Nós temos a fase nacionalista, né? Não pense que isso aqui é livre do utilitarismo, né? Nacionalista, indianista. Por que o utilitarismo? Porque o utilitarismo ele se apega a soluções para poder criar um rendimento útil. No caso, a veiculação artística ela emprega o lado emocionológico para reagir o coração das pessoas, para desligar, né? Para desencher de motivos, né? Motivos artísticos, motivos que fazem com que as pessoas queiram viver e valorizar o Brasil, né? Nesse sentido. O ultrarromantismo, sabe o que faz as pessoas gostarem do que tem mais? É o cuidar. O ultrar é cuidar, é você revelar um cuidado ao extremo. Então, a personalidade, a personificação do cuidado, né? A neura, aquelas questões levam as pessoas a arrumar, olha assim, arrumar os tismos da vida. E o que são os tismos da vida? São aquela receita que a gente falou logo há pouco, que coloca ela na eleição daquilo que gosta ao longo do tempo e na prática desse gosto de arrumar esses tiçantes com o passar do tempo, né? Então imagina que esse é você, esse ponto é você, e aqui é suas mãos, ó. E aqui são seus pés. E aqui é a sua arrumatização diária. Olha o diarismo, né? E aí, por fim, a gente tem a geração condoleira. E os autores, subsequentemente, Gonçalves de Magalhães, que a gente já viu, Gonçalves Dias. Eu vou pegar uma de Gonçalves Dias aqui porque eu gosto bastante. Vê? Esse camarada, ele é o considerado... A gente vai ver agora. Gonçalves Dias. Vamos ver se a gente acha. Boca do Inferno. Tradição. É isso mesmo? Primeiros cantos.
cantos, segundos cantos, poesias. Vamos ver aqui se a gente acha alguma. Gonçalves Dias aqui deve ter. Deixa eu só ver aqui. Ctrl F, boca. Não é. Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Sem dúvida, a Canção do Exílio é um dos poemas mais emblemáticos do escritor, publicado em 1857. 57, tá dentro da onde aqui? Vamos ver. Ele é ultra romântico. Nesse poema, Gonçalves Dias expressou a solidão e a saudade que sentia da sua terra quando esteve em Portugal. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, estando em Portugal e ele com saudade do Brasil, escreveu esses versos. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Dá pra entender, né? Mas eu acho que eu confundi o autor. Deixa eu ver se ele tem. Tá aqui, ó. José de Alencar, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Castro Alves, Tobias Barreto e Salsandrade. Só nomes pesadísticos, né? Vamos ver quem. Acho que é o Augusto dos Anjos. Boca do Inferno. Acho que eu tava confundindo esse Gonçalves Dias com esse. Augusto dos Anjos é. Aqui no Wikipedia deve ter. Poeta brasileiro, identificando muitas vezes. Ele é simbolista ou parnasiano. Eu confundi com ele. Ele tem uns escritos muito doidos, compatíveis com o sabor que eu gosto. Vamos ver aqui se tem algum. Ecos da Alma. Viaja só que ele é simbolista ou parnasiano. Ecos da Alma. Ó madrugada de ilusões santíssima, sombra perdida lá do meu passado, vinde entornar a clâmide puríssima da luz que fuge no ideal sagrado, longe das tristezas, noites tumulares, que me dera viver entre quimeras, por entre o resplandor das primaveras, ó madrugada azul dos meus sonhares. Mas quando vibrar a última balada da tarde e se calar a passarada na bruma sepulcral que o céu embaça, quem me dera morrer então risonho, fitando a nebulosa do sonho e via láctea de ilusão que passa. A primeira vez que você lê uma coisa assim,
você se descolore, acontece um fenômeno com a gente. Vou só dar uma sacada aqui para vocês. A sacada é o seguinte, ó. A primeira vez. A primeira vez que a gente entra em contato com algo nesse sentido, acontece isso com a gente, ó. A primeira vez. Esses somos nós, né? E o que acontece? A gente fica assim, ó. É como se a gente voltasse a ser criança e começasse a rabiscar. Então, pro poeta, pro artista, tem isso aqui, ó. Tem uma imagem, tem um espelho que desespelha, diz, né? E para nós tem isso aqui. Essa é a primeira vez que a gente conhece um artista. Não tenha dúvida, pessoal. Essa é a nossa primeira vez com um artista. Porque esse produto aqui, ó, é um produto de muito tempo. É a imagem perfeccionada da alma consciente. Aquela que quer servir para o ser. Só que para nós encaixar isso, a gente precisa de desafinar isso. O que a gente faz? A gente desafina puxando contato. Então o que a gente faz? A gente apega aos poucos. Então esses aos poucos vai fazendo assim, ó, com a primeira vez, ó. Até que a gente chega e sente. Ok? A gente faz a primeira vez, depois vem a segunda, depois vem a terceira. E aí a gente pode até ter menos disso ou mais, né? Para poder organizar um rendimento artístico espacial, né? A gente chama isso de qualidade da imaginação, da imagem, né? Da imaginação. É o lado do processamento, pós-processamento e renderizamento do trabalho com os dados, né? Do contato com os dados. Então sempre é assim, mas vai ter uma hora que você vai pular isso aqui, ó. Daqui, da primeira vez, você já vai fazer isso daqui, ó. Você vai fazer esse fenômeno aqui uma hora. De tanto conhecer esse camarada, você vai ser capaz de... Opa. Agora sim. Vamos sair isso aqui. Aí, ó. Aí vai haver um momento que da primeira vez você vai conseguir fazer isso daqui, ó. Ou assim, você vai começar a controlar essa despontuação de pensar sobre o rendimento de sentidos, né? Esse lado de difracionar o sentido para dentro de você, ó, para perto de você, para o seu alcance de qualidade de imaginação. Bom, então o romantismo, né? Era isso que a gente queria falar sobre romantismo no vídeo de hoje, né?
transpassar essas razões desse rendimento da história, desse lado de pontuar o tempo que passou e foi um momento que foi registrado historicamente por muitos artistas, bem processados até então. Hoje em dia a gente tem pós-processamentos de várias formas desses autores, pessoas que engajam muito isso academicamente e estudiosamente, que faz muitas receitas de sentir-se bem diariamente, né, por descarga disso. Espero que vocês consigam, né, esses rendimentos e provem-se deles. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!